Hoje é o fim de um dia aqui em Brasília, onde a gente está executando o maior projeto, a maior implementação em magnitude do meu Store TV, que é a nossa startup que replica stories em tempo real nas telas. E eu parei no final do dia, bastante cansado aqui, sem um ambiente perfeito para gravar, para conseguir registrar esse momento que ele é, assim, bem interessante de se analisar e como aconteceu para a gente chegar aqui hoje. E há muito tempo atrás, não tanto, mas 6 anos, 7 anos, a gente foi em uma palestra e nessa palestra a gente viu um palestrante chamado Yuri, por exemplo, dando um exemplo prático aqui, o Yuri falou sobre startups, falou sobre posicionamento da marca, de trazer inovação para os negócios, e aquele ato de ir naquele evento específico trouxe para a gente uma visão sobre o que a gente poderia fazer num futuro provável. E aí aquilo não mudou tanto a curto prazo o nosso resultado e o nosso posicionamento, só que aquela ideia de negócio com base em inovação ficou na cabeça. A partir dali, eu salvei o contato do Yuri, que falou lá na palestra, eu salvei Yuri Dobra, porque ele falou sobre uma outra empresa aqui da região, e aí depois disso a gente foi conversando, foi interagindo, e durante um evento que ele estava presente, nós conseguimos, já com um conceito de, agora mais recente, do meu Store TV montado, ele começou a ver nos eventos e ver o nosso trabalho sendo feito aos pouquinhos, sem necessariamente ter uma grande exposição, mas ele foi vendo que a gente estava muito empenhado em fazer o negócio dar certo, muito empenhado em girar a roda, em fazer acontecer. E aí, com base nisso, ele começou a recomendar a gente para algumas, né, iniciativas aqui da região que trabalham com inovação, que gostariam que o sistema fosse usado. E aí nos recomendou para uma pessoa, essa pessoa nos recomendou para outra, que chegou em outra pessoa que falou, cara, vamos implementar num evento em Brasília. E aí a gente ficou, ó, perfeito, legal, perfeito, dá sim para fazer. E a gente calculou tudo, organizou, planejou como seria essa implementação e conseguiu hoje finalizar o evento. A gente preparou durante 2 dias toda a estrutura, rodou em 3 totens no nosso sistema, então deu uma certa tensão de fazer tudo rodar perfeito, o evento ter o engajamento que a gente queria e assim fluiu tudo certo, foi um dia maravilhoso e muito story, assim, bateu o recorde de story lá do Instagram, chegou no limite. E parando no final do dia, eu me senti no dever aqui de explicar um pouco mais sobre alguns conceitos que a gente utilizou organicamente, sem necessariamente ser intencional de, não, vamos fazer isso para que aconteça isso. Mas um resultado pequeno no passado, que é a gente trabalhando nos eventos, fazendo a nossa parte, mostrando que a gente estava empenhado, que são eventos que muitos deles a gente nem chegou a cobrar porque estava validando o nosso sistema. Esse pequeno resultado no passado, ele vai gerando credibilidade para resultados maiores no futuro. E quanto melhor tu fica em entregar um resultado previsível, mais responsabilidades você ganha e mais longe chega. Porque, por exemplo, esse contato que eu falei para vocês, ele nunca teria me recomendado se nesses eventos que ele esteve presente eu tivesse não entregando o produto ou fazendo corpo mole ou fazendo, sabe, não gerando uma autoridade ou um reconhecimento ou uma previsibilidade de entrega. E aí esse resultado pequeno lá atrás, onde a gente não tinha tanta estrutura como negócio, ao longo dos meses rodando o sistema, ao longo do nosso trabalho e validando em outros eventos, e vai acrescentando mais credibilidade. E aqui é o ponto principal desse vídeo. A credibilidade traz muito das oportunidades, porque ninguém traz um trabalho ou indica alguém que não tenha credibilidade, indiferente o nicho do mecânico ao videomaker, do fotógrafo, se não tem credibilidade, como eu vou contratar uma pessoa para ir no evento e aí chega no dia do evento ela não vai aparecer? Então, de novo, o conceito principal que faz a gente conseguir projetos assim que a gente não imaginava antes, em base, em principal, é resultados pequenos te validam para oportunidades maiores, porque as coisas vão acrescentando. E aí hoje, por exemplo, depois de ter concluído esse evento, ter dado tudo certo, o engajamento foi fantástico,
eu não tenho dúvida que quando precisarem de uma solução semelhante ou um outro projeto necessitar, a gente vai ter boas recomendações. E esse resultado que agora para a gente é muito legal, muito assim forte, daqui 2 meses talvez seja, da nossa visão, um resultado pequeno, que ele vai gerar um resultado maior ali no futuro. Isso não tem como prever, só tem como a gente fazer, executar isso com muita verdade, porque não adianta forçar a barra e querer fingir que está entregando. Não, tem que ir lá e fazer realmente. Prometeu, vai lá e dá tudo que tu tem para conseguir fazer o que tu prometeu ser cumprido. E isso gera um padrão das pessoas conseguirem te ouvir e saberem que quando tu fala, as coisas acontecem, se cumprem, né? Então, esse trabalho de gestão de resultado pessoal agrega muito no desenvolvimento e na confiança das pessoas sobre o teu trabalho. Deixa eu ver, eu anotei outra coisa aqui, que é a questão da credibilidade, é o valor mais importante que a gente pode carregar. Assim, não existe outro caminho, assim, honesto, né? Que a gente consiga crescer sem investir na nossa credibilidade. É em realmente poder olhar no olho das pessoas e ter a certeza que tu não tá enganando ninguém, que tu não tá mentindo para elas. É um pouco mais demorado de crescer assim, e eu concordo, eu tô nessa linha de pensamento também, mas é um crescimento consistente, né? Então a gente teve algumas oportunidades já que a gente poderia ter crescido muito mais rápido, só que não seria de acordo com nossos valores. E aí, como negócio, como empresa, a gente foi lá e falou, não, isso aqui não vai ser o caminho que a gente vai escolher. E aí a gente decidiu ir pelo caminho que a gente acreditava, baseado nos nossos princípios, que era o correto. E, obviamente, a gente tem crescido, não tem, assim, cria muito menos inimizades durante esse processo. Então, outro ponto importante é a credibilidade. É mais importante que tudo na questão da vida profissional, pessoal, e tu consegue dormir com a consciência tranquila quando tu tem credibilidade, que tu fala, trabalha e vive com base em princípios sólidos, não vive improvisando ou, não, tendo uma moral flexível, né? E isso, assim, a gente erra isso, a gente tem que ser flexível com o que a gente erra, mas um erro de moral, ele é muito diferente de um erro de intencional, né? Um erro calculado. Isso não é um erro, é um, né, um desvio de caráter. E aí é mais complicado corrigir. Eu não sei se é impossível, talvez não seja impossível, mas eu não prefiro não arriscar em ser flexível de caráter ou flexível de moral. Então, o conselho principal aqui é que o resultado que tu vai entregar hoje, amanhã, ele não é só o resultado em si, ele é uma validação onde todas as pessoas estão olhando para aí sim te dar uma oportunidade muito maior ali no futuro. Daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, talvez daqui a um ano, só que não dá para parar de fazer o dia a dia e entregar todo dia com o melhor que tu tem de energia e de resultado possível. Então, eu espero ter ajudado, que esse conceito fique claro